Ela traz uma distinção muito clara e muito evidente de quem é filho de Deus e de quem não é filho de Deus. Na criação, todos nos tornamos criaturas de Deus. A Bíblia deixa muito evidente, porque nem todos são filhos de Deus, mas aquele que escolheu para si. Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Por quem que você é guiado? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Ou então você é apenas uma criatura de Deus que vive para satisfazer suas vontades, os seus desejos, mas você não tem relacionamento com Deus? Mas graças à morte de Jesus, a gente tem esse acesso da gente poder se achegar a Jesus. O que Paulo está falando aqui, que aquele que é filho de Deus, ele não é guiado pela carne, ele não é guiado pela obra da carne, porque aquele que é guiado pela obra da carne morrerá. Uma morte sem Cristo, uma morte onde não tem a vida com Deus. Mas aquele que vive pelo Espírito é uma vida de renúncia, é uma vida de carregar a sua própria cruz, é uma vida de negar a si mesmo. É aquele que vive pelo Espírito, dá fruto da vida com o Espírito, daquele que anda com Deus, daquele que tem intimidade, daquele que obedece, daquele que está procurando agradar a Deus. Esse é guiado pelo Espírito de Deus. Paulo, no capítulo 15, versículo 3, fala que Cristo não agradou a si mesmo. Antes da crucificação, Jesus chegou e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, não era a sua vontade passar por aquilo. Mas, contudo, que seja feita é a sua vontade, não é a minha vontade. Mesmo que seja uma dor, mesmo que seja um sofrimento, que fosse a vontade de Deus na vida de Jesus. E ele fala que Cristo veio, não foi pela sua própria vontade, Jesus não morreu pela sua própria vontade, mas foi simplesmente para agradar a vontade do Pai. Então, a gente deve viver a nossa própria vontade, para andar com Jesus, a gente tem que viver de qualquer jeito, vivendo, esbanjando o pecado, achando porque Jesus é amor, por causa da graça de Jesus na cruz, que a nossa vida foi para isso, é porque a gente não conheceu o Evangelho. A gente não entendeu o Evangelho, não entendeu nada sobre Jesus. E quando isso acontece, mostra que estamos debaixo de um forte engano espiritual, porque o diabo cega o entendimento, o diabo não deixa as pessoas entenderem o que é a verdade. E Jesus veio para trazer a verdade. Quando Jesus fala ali com os fariseus, explicando quem era filho de Deus e filho do diabo, porque os judeus ali insistiam que eles eram filhos de Abraão, porque eles eram filhos de Deus. E Jesus fala assim: se vocês fossem filhos de Deus, vocês faziam o que o mandamento diz. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês obedeciam. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês acreditavam em mim. Vocês estavam cumprindo o que eu estou falando. Mas vocês não são, vocês estão procurando me matar. Sabe por quê? Porque vocês não são filhos de Deus. Nas próprias atitudes, a gente consegue distinguir quem é filho de Deus para aquele que não é filho de Deus. Porque é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Quando Jesus fala no capítulo de João 8, versículo 42, que os judeus ali justificando que eles eram filhos legítimos de Deus, que eles eram filhos de Abraão, e Jesus falando: vocês não são filhos de Deus, porque vocês não têm frutos de Deus, vocês não dão fruto da palavra, vocês não seguem a palavra. Jesus ali falando com os judeus, explicando que eles não tinham a ver com ser filho de Deus, porque na prática não tinha nada a ver com Deus. E Jesus fala, se de fato vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam procurando me matar, porque quem foi homicida desde o início foi Satanás, então vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Deus. E Jesus ainda fala: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, vocês acreditariam em mim, porque eu estou falando da verdade. Eu não vim por conta própria, eu vim porque o Pai me enviou, eu não vim aqui porque eu quis. Jesus pergunta: por que vocês não estão entendendo isso? Sabe por que eles não entendiam? Porque eles não eram filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus é direcionado pelo Espírito Santo. Quem é filho de Deus entende o Evangelho com clareza, com perfeição, sem complexidade, sem distinção, sem complicação. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo nos testifica da verdade. Então é que a gente possa andar na verdade e que a gente possa dar frutos de quem é filho de Deus. Amém?